Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos voltar à cena de Jesus no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Em seu sermão profético aos discípulos, Jesus revelou a experiência de seu povo, desde o momento de sua ascensão até a ocasião do seu retorno. Olhando o futuro, Jesus detectou uma tempestade impetuosa de perseguições que assolaria seus seguidores nas eras seguintes. Eles deveriam trilhar o mesmo caminho de condenação e sofrimento que o Mestre percorreu. O paganismo previu que, se o Evangelho triunfasse, seus templos e altares seriam destruídos. Por esse motivo, convocou suas forças para acender o fogo da perseguição. As posses dos cristãos eram tomadas e eles expulsos de seus lares. Muitas pessoas, nobres e escravos, ricos e pobres, instruídos e ignorantes, foram mortas sem misericórdia. A perseguição começou com Nero e continuou por séculos. Os cristãos eram acusados falsamente de serem a causa de fomes, epidemias e terremotos. Muitos cristãos foram jogados às bestas selvagens ou queimados vivos em anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos com pele de animais selvagens e lançados às arenas para serem despedaçados por cães em festas públicas. Vastas multidões se reuniam para se divertir com a morte dos cristãos e saudá-la com muito riso e aplauso. Os seguidores de Cristo foram forçados a se esconder em locais isolados, debaixo das colinas, fora da cidade de Roma. Longos corredores foram escavados através da terra e das pedras, por quilômetros além dos muros da cidade. Nesses refúgios subterrâneos, os seguidores de Cristo enterravam seus mortos. Ali também encontraram um lar enquanto eram foragidos. Muitos se lembraram das palavras do Mestre de que deveriam se alegrar quando fossem perseguidos. Grande seria seu galardão no céu, pois estavam sendo perseguidos da mesma maneira que os profetas antes deles. Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo, usando violência, foram em vão. Ele podia até matar os obreiros de Deus, mas o Evangelho continuava a se espalhar e seus seguidores aumentavam. Tertuliano declarou: quanto mais nos ceifam, mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Quanto mais cristãos eram mortos, mais seu número aumentava. Satanás então mudou de estratégia. Procurou agora fincar sua bandeira dentro da igreja cristã, a fim de obter por meio do engano aquilo que não conseguiu pela força. A perseguição terminou. Em seu lugar, vieram os atrativos da prosperidade e das honras mundanas. A fé cristã foi deturpada. Muitos professavam aceitar a Jesus, mas não tinham convicção do pecado,
e não sentiam necessidade de se arrepender nem de mudar o coração. A igreja estava agora em perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isso. Alguns cristãos permaneceram firmes, outros eram favoráveis à modificação da fé. E sob o manto de um suposto cristianismo, Satanás ganhou entrada na igreja e começou a corromper a fé genuína. Por fim, a maioria dos cristãos consentiu em abaixar os padrões. A união entre o cristianismo e o paganismo finalmente foi estabelecida. Doutrinas falsas, ritos supersticiosos, cerimônias de idolatria passaram a fazer parte da fé. A religião corrompeu, a igreja perdeu sua pureza. No entanto, alguns não se deixaram enganar. Permaneceram fiéis à verdade da palavra de Deus. Após um longo conflito, os fiéis perceberam que a separação era absolutamente necessária. Não ousavam tolerar erros que seriam fatais à sua alma e colocariam em risco a fé de seus filhos e netos. Sentiam que a paz custaria caro demais se precisassem comprá-la, sacrificando princípios. Se pudessem obter unidade somente comprometendo a fé, então que houvesse divergência e até mesmo a guerra. Os primeiros cristãos eram pessoas verdadeiramente distintas, pequenos em número, posições ou títulos. Eram odiados pelos ímpios, assim como Caim odiava Abel. Dos dias de Cristo até hoje, seus fiéis discípulos têm despertado ódio e oposição da parte daqueles que amam o pecado. Quando Jesus nasceu, anjos cantaram sobre as planícies de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Parece haver uma contradição entre essa declaração profética e as palavras de Cristo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Se compreendidas de maneira correta, as duas declarações estão em perfeita harmonia. O Evangelho apresenta princípios de vida completamente opostos aos hábitos e desejos das pessoas, e elas se levantam contra essa mensagem. Odeiam a pureza que condena o pecado e perseguem aqueles que proclamam a verdade. É nesse sentido que o Evangelho é chamado de espada. Paulo declara: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, por que a perseguição parece estar adormecida? O único motivo é que a igreja se conformou ao padrão do mundo e, por isso, não desperta oposição. A religião em nossos dias não é a fé pura e santa de Cristo e de seus apóstolos. Como as pessoas são indiferentes às verdades da palavra de Deus, como há tão pouca espiritualidade vital dentro da igreja, o cristianismo tornou-se popular no mundo. É só haver um reavivamento da fé da igreja cristã primitiva que os fogos da perseguição serão novamente acesos. Diante dessas verdades, fica aqui uma reflexão. Por que o Evangelho parece tão popular em nossos dias? Por que as perseguições arrefeceram? É porque parece-nos que há muita conformidade da igreja com o mundo.
Quando os fiéis seguidores de Cristo levantarem bem alto o estandarte da verdade, derem a trombeta o sonido certo e pregarem a mensagem bíblica, que muitas vezes não é popular nem politicamente correta, mais uma vez as perseguições chegarão. Mas diante de todo esse desafio, eu e você precisamos permanecer leais ao Senhor e aos princípios da palavra de Deus que um dia nós abraçamos. E aí, você vai permanecer fiel a despeito das provas que sobrevirão ao mundo? Pense nisso.